Olá, olá, boa noite a todos. Já estamos aqui a entrar. A Inês, que se vai juntar a nós, a nossa convidada. Olá Sabrina, olá Carla, Vanessa. Estamos aqui a preparar-nos para falar um bocadinho sobre esta questão do medo, para conseguirmos perceber de que forma é que o medo pode condicionar ou não a nossa forma de vida e a nossa visão das coisas. Estamos aqui em conexão. Não sei se vocês já me conseguem ouvir. Ok. Tivemos aqui uma caída. Se alguém consegue me ouvir, alguém me consegue dizer se me consegue ouvir ou não. Ok, já estão a ouvir. Perfeito. Obrigada. A Inês tentou entrar, mas caiu. Vamos aguardar por ela um bocadinho. De facto, hoje, bem-vindos ao primeiro Convida. A BeHuman, neste momento, a ideia é de facto nós conseguirmos convidar aqui uma panóplia de pessoas. Ok, estou eu a convidar a Inês. A ideia do Convida é nós termos aqui alguns convidados especiais que nos podem, de certa forma, trazer as suas experiências e áreas de ação para conseguirmos ter mais bem-estar e qualidade de vida numa fase em que estas áreas podem ser difíceis e trazem aqui algumas questões. Hoje, o primeiro tema que vamos falar é, de facto, o medo, a ansiedade perante este conceito de pandemia. A primeira visão, o primeiro convidado que temos é a Inês, a nossa nutricionista funcional, especializada também em nutrigenética, e que a ideia é ser a Inês a partilhar um bocadinho. Vamos primeiro contextualizar esta questão do medo, e depois vem a Inês contextualizar e dar o seu input para podermos perceber de que forma é que a nutrigenética pode contribuir para melhorar e gerir melhor esta questão do medo. Nós sabemos, à partida, por definição, quando falamos aqui nas emoções, qualquer uma das emoções, que a nossa saúde emocional tem uma função adaptativa e o medo também. Não podemos aqui falar de medo ao nível de cura, ou seja, o medo não tem cura. Como função adaptativa que tem, ele permite-nos estar alerta para conseguirmos tomar as melhores decisões em determinados momentos, para conseguirmos sobreviver às situações. O que acontece é que, infelizmente, muitas vezes digo infelizmente porque as pessoas ficam muito zangadas quando isto acontece, infelizmente nós somos limitados. E então o facto de estarmos constantemente alerta pode... ok. Finalmente, entrei. Bem-vinda! Obrigada. Estávamos aqui com algumas questões técnicas. Estávamos, não percebi, mas não dava a conseguir entrar, mas pronto, já estou. Olha, consegues-me ouvir bem? Não estamos com eco. Os nossos seguidores que estão agora a entrar também estão-nos a ouvir bem. Se alguém quiser e tiver a ouvir mal, que nos diga. Eu ouço-te bem e não estou com ouvir com eco. Como estava aqui a dizer que o tema de hoje estava a contextualizar. Primeiro, ainda não tinhas entrado e eu já te tinha dado as boas-vindas por seres a nossa primeira convidada do BeHuman. Ai, que bom, que honra. Então, o mote destes encontros é muito conseguirmos olhar para a saúde e para o bem-estar de diferentes perspectivas e ter um bocadinho o contributo e a experiência dos diferentes profissionais que de certa forma fazem um trabalho fantástico
e de ver as suas perspectivas. Nós já temos o privilégio de poder ter algumas experiências e alguns trabalhos em conjunto, já fizemos outro live, eu admiro imenso o teu trabalho e, acima de tudo, tem esta questão da nutrigenética e da nutrição funcional que eu acredito que neste momento é importante e pode, de certa forma, contribuir aqui para esta questão da saúde e do bem-estar. Dito isto, eu estava também aqui a contextualizar. Hoje o tema da noite, ou deste bocadinho, é o medo, por todas as razões e mais algumas. Uma delas, e a mais importante, é de facto o contexto que vivemos, e depois, porque é através do medo que há muitos quadros de mal-estar que levam as pessoas a procurar ajuda ou então a atrasarem os pedidos de ajuda. E então achei que era importante conseguirmos pegar neste tema. O medo, como imagino que saibas, está muito relacionado aqui com a questão das ansiedades, as representações de ameaças ou não. Tenho pessoas que me perguntam e que me dizem: ok, mas eu tenho medo, eu quero curar este medo. Então também é importante esclarecer, pelo menos à luz da saúde mental, não se curam medos, curam-se fobias, que é o nível extremo do medo. E é um bocadinho este tema que eu quero trazer. Ao nível da saúde mental, por definição, e já que estamos aqui na questão da saúde emocional, a definição do medo o medo tem uma função adaptativa, é uma emoção que faz parte de um sistema integrado e, como função adaptativa, ele traz-nos mensagens que nos ajudam a poder sobreviver a diferentes perigos. O que acontece é que estas mensagens ativam o nosso sistema nervoso central e depois o nosso sistema nervoso central, se for muito prolongado no tempo, nós somos limitados, foi quando entraste. E infelizmente nós somos humanos e então não conseguimos estar em estados de alerta muito tempo e entramos em falência. E há pessoas até que deixam a determinada altura de conseguir identificar o que é que lhes provoca medo e o que é que lhes traz como medo e acabam por ter aqui um bocadinho a sensação de entrarem em desfalque e desenvolvem fobias e o processo terapêutico e de intervenção é maior, mais longo. Não sei se queres partilhar do teu lado a experiência, a tua relação com o medo. Eu posso partilhar depois em termos de consultório de psicologia o que é que tenho visto e o que é que as pessoas acabam por ter aqui e porque é que elas procuram ajuda neste momento. Mas se quiseres partilhar contigo e também apresentar-te, bem-vinda e não sei, olha, dou-te o palco e desta visão. Obrigada. Antes de mais, quero agradecer o convite. É sempre bom ter a oportunidade de ter uma conversa contigo, não é? Se ficarmos aqui um pouco à conversa é sempre bom. Relativamente ao tema de hoje, é curioso, nós já falamos muito sobre a ansiedade e o stress, já tivemos outra live, não é? Da outra vez no meu perfil. E eu achei curioso quando tu falaste que o tema ia ser o medo, porque realmente quando o medo em si, eu não trabalho muito em consulta, não é? Aí encaminho para ti ou para colegas mais da tua área. O que é que eu trabalho? Eu trabalho as manifestações fisiológicas do medo, não é? Como estavas a dizer, que é muita ansiedade, não é? O medo, fisiologicamente, é um estado de alerta, metabolicamente falando, não é? E isso nada mais é do que o cortisol muito alto. E como tu estavas a dizer, e bem, isso traz consequências metabólicas a longo prazo que podem ser inclusivamente graves, porque nós não estamos a falar só de saúde mental. Se o nosso organismo, se o nosso cérebro informa o nosso organismo que estamos constantemente em estado de alerta, isso leva a um desgaste muito grande, porque o estado de alerta gasta muita energia, não é? Se nós estamos em frente a O exemplo que eu dou sempre é, se estamos em frente a um leão, nós temos que fugir ou temos que lutar, é aquela sinalização da luta ou fuga, não é? E isso nada mais é do que o cortisol que vai disparar e nós não conseguimos aguentar nesse estado, fisicamente falando, muito tempo. Pronto, então o que eu vejo em minha consulta são essas manifestações mais físicas. E é isso que eu tento trabalhar, e por isso é que um trabalho em equipa, em multidisciplinar, é fundamental, porque por um lado as pessoas têm que trabalhar o porquê desses medos, de onde é que surgem, isso é a tua área,
Eu não mexo nisso, não é? Eu mexo ou trabalho na parte fisiológica, então eu ajudo o teu trabalho, porque eu tento modular os fatores hormonais de neurotransmissores que levam ao medo, que mantêm o medo, porque depois tudo isso é um ciclo bioquimicamente falando. Uma vez que o cortisol está constantemente alto e disparado, é difícil baixar naturalmente. Então nós temos que entrar, temos que cortar essas vias, inibir essas vias. E isso é uma grande ajuda, porque muitas vezes existem esses desequilíbrios químicos que nós temos que trabalhar ao mesmo tempo. E então é esse o trabalho que eu faço aqui, paralelamente com o trabalho que tu fazes. Olha, e tens sentido que há muitas pessoas a procurarem ou a precisarem de ajuda porque de facto esta é a raiz das coisas, ou seja, níveis de stress e ansiedade, ou seja, mais em comparação ao ano passado, por exemplo, ou há uns meses atrás. Neste momento Sem estamos a estar aqui dúvida. na segunda vaga, na segunda onda. Lisboa já está outra vez aqui num possível confinamento. Eu ouvi que no Porto também, mas não estou O muito corpo dentro, também. não estou muito dentro das medidas que estão feitas aí. Também tens visto este aumento de casos. E como é que consegues dar alguns exemplos de, não sei, algum caso mais específico que tenhas tido? Como é que depois a nutrição funcional intervém? Isto depende sempre de pessoa para pessoa, mas só para os nossos, para as pessoas que estão aqui a assistir conseguirem perceber de que forma é que a nutrigenética, mais até a nutrigenética, porque tem os testes todos e as pessoas cada vez mais querem confirmação de que o que é que têm, mas mesmo ao nível da nutrição funcional, como é que costumas, algum exemplo de alguma intervenção? Olha, o que é que eu tenho visto aqui em consulta? Tenho visto que as pessoas estão com muitos, imagina, pacientes meus que nós até estávamos a trabalhar outros assuntos, nada a ver, e eu noto que nestas últimas consultas, se calhar mais agora do que antes, ou então eu também estou mais atenta, que as pessoas desequilibraram muito e andam muito para trás. E então eu tenho que tentar perceber em consulta o que é que se passou, porque é que não, de repente estava tudo a correr tão bem, não está, e eu começo a perceber que é a falta de sono, principalmente. O não dormirem mais, andam muito mais ansiosos, a incerteza, não é? As incertezas trazem muito medo, tu podes explicar isso melhor do que eu. Mas a incerteza de vai fechar tudo outra vez, será que eu vou ficar sem emprego? Da outra vez foi por um triz, será que é desta? Todas essas incertezas, as pessoas estão a ficar muito desnorteadas e isso está a afetar muito a saúde mental, obviamente, e todo o percurso que elas estavam a fazer por outros problemas, sei lá, doenças autoimunes, doenças que não têm nada a ver e que realmente houve uma piora de sintomas e voltamos atrás. E mais, eu sinto também que eu converso com as pessoas, tento entender isso e muitas vezes eu tenho que parar o que estou a fazer e então voltar atrás, então modular a qualidade do sono, modular a inflamação, porque o cortisol alto inflama muito, então eu tenho que entrar com uma estratégia anti-inflamatória de melhorar o sono para voltarmos ao ponto em que ficamos, porque mesmo que eu note que as pessoas não têm tanta adesão aos tratamentos que estão a fazer, porque parece que as prioridades ficaram sem essa prioridade. De repente, o medo ocupou-lhes tudo e não conseguem fazer. Relativamente à nutrigenética, realmente cada vez mais as pessoas me procuram por isso, é realmente uma preocupação das pessoas fazerem, perceberem em que é que o seu código genético podem fazer, o que é que desculpa, o que é que podem fazer em relação a isso e é Consegues curioso explicar? porque eu Consegues faço explicar? muito testes genéticos que não têm a ver com o mind, ou seja, com a parte mental. E ultimamente eu tenho notado imensa gente que me procura para fazer o DNA Mind. O DNA Mind, eu estou a falar do laboratório que eu trabalho, mas Sou eu que é uma mando. procura, de Eu, repente eu, começaram a procurar, é curioso.
Eu tenho recomendado imensas pessoas para ti, para fazer de facto o ADN Mind, mais o Mind, porque a intervenção que faço vai nessa linha. Eu recomendo todos e depois, mas por ordem de prioridades e por questões financeiras, de repente, ok, então por começar a algum lado, começo pelo Mind, pelo menos depois podemos entrar. E de facto é muito, a sensação que eu tenho é que as pessoas, acima de tudo, precisam de conhecer esta sua componente mind e ver de que forma é que os seus códigos genéticos, o que comem, a forma como respiram, o seu lifestyle, de que forma é que isto influencia o seu dia a dia. E eu tenho-te referenciado imensas pessoas para fazer esse teste. Por isso, olha, não sei se têm chegado todas a ti, se vêm todas por mim, mas tenho referenciado bastantes, porque acho que é muito Sim. interessante, porque de facto saúde mental não é só mente, é um conjunto de hábitos e estratégias que nós introduzimos na nossa vida que nos trazem mais bem-estar. E como adultos que somos, temos uma série de dimensões que precisamos de abraçar e, de certa forma, conseguir equilibrar. E então, sim, se quiseres explicar um bocadinho a vantagem que tu vês deste tipo de testes e deste tipo de abordagem, era fantástico, porque eu depois posso introduzir, de facto, esta questão aqui das Sim, imprevisibilidades. então, para quem não conhece, a nutrigenética é é a ciência que estuda a forma como a nutrição manipula, digamos assim, o nosso código genético. Nós não conseguimos mudar o nosso código genético, nós nascemos e morremos exatamente com o mesmo código genético. A questão é que nas últimas décadas, quando se começou a estudar mais a sério o que é que são os genes, o código genético, etc., enquanto que no início acreditava-se que o nosso código genético era o nosso destino e nós não havia nada a fazer, nascíamos com o nosso destino traçado. O que se sabe já há algumas décadas para cá é que o nosso código genético não está todo ativo. Ou seja, nós só temos uma parte ativa e o resto dos genes estão silenciados. Então nós conseguimos, e essa é a grande área da ciência hoje em dia, é saber como é que o estilo de vida consegue ativar ou silenciar os genes. Então o que nós entendemos é que 90% das doenças que eram ditas como hereditárias, elas têm muito mais, e quando eu digo muito mais, falamos na ordem dos 70 a 90%, influência de fatores externos, ou seja, nós conseguimos silenciar genes que não nos interessam e conseguimos ativar aqueles genes mais protetores. E tudo isso depende do estilo de vida. Claro que podemos fazer o contrário, e grande parte de nós faz, que é ativar os genes que não nos interessam com o estilo de vida, não é? E com o estilo de vida, a minha área, os testes que eu faço, eu interpreto na ótica da nutrigenética, ou seja, como é que a nutrição, nutrientes específicos, conseguem aqui silenciar ou ativar o que nos interessa. Mas existem outras áreas de influência, como por exemplo a saúde mental, consegue influenciar e ativar ou silenciar genes também. Eu no outro dia até ouvi uma palestra de um irlandês, acho eu, um psiquiatra, em que ele falava precisamente que o medo bloqueia ou silencia todos os genes que importam para a saúde imunitária. Ou seja, o medo retira-nos saúde imunitária. E então, isso é uma forma de epigenética. A epigenética é a forma como nós manipulamos aqui os genes, silenciamos ou ativamos. Na área que me toca, eu trabalho muito com, existem vários testes, vários laboratórios, eu trabalho principalmente com dois, mas principalmente com um, em que eles dividem vários grupos de testes, uns mais gerais, outros mais específicos, nomeadamente um deles é o DNA Mind. Porquê? Porque eles estudam um conjunto de polimorfismos genéticos ou de genes, vamos falar de genes para simplificar aqui o palavreado, não é tão correto, mas é o que interessa que se entenda. Estudam um conjunto de genes que influencia a saúde mental. E quando eu digo saúde mental, digo desde saúde
de cognitivo, ou seja, demências, saúde a memória, a aprendizagem, etc. A saúde emocional, por isso nós falamos muito como é que os genes influenciam a resposta ao stress, por exemplo, há lá 3 genes que são super importantes, como nós reagimos face a uma situação de stress. Então, se nós não tivermos uma boa resposta ao stress, nós somos pessoas que explodem muito mais, são aquelas pessoas que dizem o que não querem na hora errada e depois arrependem-se. E também a parte de comportamentos aditivos. Eu tenho muita gente que me procura porque tem na família um histórico grande de alcoolismo ou de outros vícios do jogo, etc. E que depois nós fazemos um mapeamento genético e está muito claro lá. Qual é a grande vantagem de fazer estes testes? Nós não estudamos todos os testes, ou todos os genes, ou seja, há genes que nós sabemos da importância, por exemplo, para a emoção ou para os comportamentos aditivos, mas nós não sabemos ainda como manipulá-los, então nós não estudamos. Ou seja, não nos interessa saber que somos muito maus nisto ou que podemos ser se não conseguimos trabalhar isso, não é? E então só estudamos aquilo que já há comprovação científica de como silenciar ou ativar. Então essa é a grande vantagem, por exemplo, isso, pessoas que se sentem mal, que estão muito deprimidas, muita tendência para a depressão, ou que são historicamente cronicamente ansiosas, e a mãe já era, a avó já era, e ela não sabe mais o que fazer. E então isto são ferramentas incríveis, porque uma pessoa fica-se a conhecer, fica a conhecer os pontos fracos e fica em mãos com ferramentas muito valiosas, que às vezes é mudanças pequenas no estilo de vida, às vezes é suplementação, há alguns polimorfismos que só com suplementação, mas é uma suplementação natural, não é um medicamento mais pesado, com mais efeitos secundários. E então eu acho que é incrível, acho que é uma ferramenta que, se todos pudéssemos ter acesso, muito provavelmente íamos ter muitos benefícios com isso. Sim, sem dúvida. Agora tocas aqui em 2 pontos que são muito interessantes e que tu própria já tens experiência. Um deles é a adição e o outro é as adições e outras as depressões. E curiosamente, ou não, estas são as 2 grandes reações que se pode ter ao medo. Um deles são as pessoas hiperreativas, e as reativas é quando sentem medo, seja porque há de facto ali um leão ou porque de facto, por exemplo, estar num compromisso é assustador. As reações que o nosso corpo tem são exatamente iguais, seja um medo real ou um medo imaginário. E quem é os hiperreativos ao medo, perante uma situação de ameaça, o que fazem? Eles passam ao ato. E muitas vezes são aquelas pessoas que dizem, pá, eu fiz aquilo, olha, um momento quente, eu arrependi-me redondamente. E muitas vezes, depois em processo terapêutico, começamos a tentar descortinar e de facto algumas pessoas, são pessoas que é tão insuportável sentirem medo ou emoções desconfortáveis que têm que agir sobre elas para saírem do desconforto. E depois pode levar a quadros extremados, como por exemplo a adição, ou comportamentos mais de risco, ou seja, para evitarem o medo, passam para situações que são muito mais arriscadas, onde deixam de sentir o medo. E depois, o outro lado, o outro ponto, são de facto as pessoas que bloqueiam perante situações de ameaça. E a depressão, se for uma depressão profunda, é altamente bloqueadora no sentido em que nos impede de agir e de escolher acima de tudo as nossas ações. E normalmente estes 2 modos de funcionamento ativam modos de funcionamento muito diferentes em termos mesmo de funcionamento do sistema nervoso central. E quanto mais cedo houver cada um de nós perceber como é que funciona, mais facilmente consegue identificar, primeiro, as necessidades que estão a surgir, porque alguém que tem medo, por exemplo, de um compromisso é alguém que eventualmente tem uma necessidade muito específica em relação a estar a um compromisso, então aprender a identificar isto e conseguir escolher conscientemente, fazer a sua escolha consciente. E acho maravilhoso e fantástico a nossa ciência, neste momento, ter-nos juntado aqui, estas 2 áreas, e este trabalho, porque de facto saúde mental é isto mesmo, é conseguirmos ter esta compreensão, identificar alguns destes padrões e conseguir ir quebrando com algumas coisas, como tu falavas e muito bem, às vezes transgeracionais.
porque quando falamos em traumas, é conhecido e sabe-se que há traumas transgeracionais. Um dos convidados que eu também queria trazer aqui é um especialista em constelações familiares xamânicas, que consegue também ter uma outra abordagem sobre estas questões, mas de facto há muitos traumas transgeracionais e de repente há modos de funcionamento que se repetem gerações a gerações a gerações e a pessoa não sabe porque é que tem aquelas insónias e de repente já a mãe tinha, a avó tinha e há todo um conjunto. Por isso é curioso também ver que, também saber que do teu lado também tens essa perspectiva e que tens recebido muitas pessoas assim, porque de facto nos dias que correm esta questão do medo está muito inerente, a imprevisibilidade é imensa, nós não sabemos de facto o que vai acontecer, não sabemos. E isto também dá-nos aqui uns indicadores, estas emoções mais difíceis, elas trazem-nos aqui pequenas pistas do que devemos fazer a curto e médio prazo. Enquanto que ter esperança nos ajuda a ter objetivos a longo prazo, o não ter esperança exige-nos definir objetivos a curto prazo. E tendo esta informação, as pessoas acabam por conseguir reajustar-se. Por isso é que nestes momentos de confinamento as pessoas falam tanto em foi muito importante porque hoje consegui fazer o exercício físico que me propus. E isto é altamente libertador. Porque de facto as pessoas tiveram que definir pequenos objetivos de sobrevivência. E o medo também tem esta função. Eu não sei se tens uma opinião parecida ou se também tens esta percepção, não sei se queres comentar. Eu não ouvi agora a última parte, eu estou a ouvir baixinho agora, não sei o que aconteceu com o som. Estava igual, não sei se os nossos... Não sei se também estão a ter algumas dificuldades de som. Eu ouço-te bem, só te ouço mais baixo, mas não percebi a última frase que tu disseste. Se também tinhas esta percepção, se também achas, se também tens alguma experiência que queiras partilhar nesta ótica das duas abordagens ao medo e da forma como funcionamos, esta questão da transgeracionalidade, se consegues de certa forma identificar isso muito claramente com a nutrigenética ou nas tuas consultas, não sei se tens alguma coisa que queiras acrescentar. Não, sim, eu tenho notado muito, porque agora tenho feito muitos DNA Minds, então agora eu estou com uma experiência já muito grande nesse tipo de testes. E o que é que eu noto? Eu noto que realmente isso que tu estavas a dizer dos objetivos a curto prazo, essa necessidade que nós temos de meio que programar, então o que é que vai ser? Já que não sabemos como é que vai ser, então eu vou programar-me para isto e vou fazer isso, dá algum conforto, dá uma sensação de domínio, não é? Da nossa vida, já que não dominamos tanta coisa que se está a acontecer. E o que eu noto é que este tipo de testes, para além de resultarem por si só, ou seja, de nós conseguirmos descobrir, por exemplo, eu acho que já da outra vez quando falamos eu dei este exemplo, porque para mim foi assim um exemplo mais incrível, foi de uma paciente minha que estava a tomar já Prozac há anos, e não, já tinha tentado várias vezes fazer o desmame com a psiquiatra, e quando nós fomos analisar o texto dela, nós percebemos o porquê que ela não conseguia fazer o desmame do Prozac, ou seja, ela estava a silenciar uma via dela importantíssima com o Prozac, e estava a ativar outra que não tinha nada a ver, ou seja, ela estava a piorar o problema dela. Não vale a pena eu entrar nas vias, não é? Porque não é o objetivo, mas o que é que nós fizemos? E aí eu fiz em conjunto com a psiquiatra dela, que nunca tinha ouvido falar destes testes e ficou maravilhada, é que nós percebemos como fazer o desmame do Prozac, ou seja, nós começamos a ativar uma via dela à medida que íamos fazendo o desmame. E o resultado foi maravilhoso. Eu não sei também, porque depois era aqui que eu queria chegar, o facto de nós, e eu digo sempre isto em minha consulta, seja para fazer o teste de DNA, seja consulta normal, que é, quem vem aqui à minha consulta tem que entender que eu vou-lhe passar uma ferramenta para a mão. A responsabilidade do sucesso da terapia não é meu, ou seja, não é como um medicamento que vai fazer o trabalho pela pessoa. Aqui não, eu não lhe vou dar nenhuma muleta, eu vou ensinar o que é preciso fazer. E então isso é fantástico, porque as pessoas ficam em mãos com o poder
sobre a sua saúde, ou seja, a responsabilidade é delas. E isso para mim é a chave, principalmente na saúde mental, porque no resto eu não noto tanto, mas quando eu faço o DNA Mind e a pessoa entende porque é que reage assim e sabe o que é que tem que fazer exatamente para que isso não aconteça, eu não sei se também é aqui um bocadinho o efeito placebo, dizer assim, ok, agora eu vou dominar isto e então é exatamente, é bioquímica, não sei, tipo 2 mais 2 são 4, não é nada que. E então os resultados são espetaculares por causa disso. Eu acho que por essa responsabilização pessoal. Ou seja, então cabe-me a mim, o objetivo é este, é isto que eu vou fazer e o resultado vai aparecer. E é engraçado que tocas nesse ponto. Não sei, alguém está aqui a dizer que parou, não sei se Parou, parou. Eu consigo ouvir-te e ver-te bem se eu também. se a nossa assistência, o nosso público quiser confirmar se parou ou não. Bom, até lá podemos continuar. Mas é curioso que tocas aqui num ponto extremamente importante, que é a questão da sustentabilidade da intervenção, que é, de certa forma, ao ter estas ferramentas, ou seja, alguém que faz um DNA Mind ou alguém que faz um processo terapêutico de autoconhecimento, acaba por se apropriar e ter o conhecimento do que precisa para se sentir em controle da sua vida. E isto é logo meio caminho andado para as pessoas se sentirem menos medo e mais em controle, porque o medo traz esta sensação de descontrole. E acima de tudo, traz aqui uma componente que é extremamente importante para o momento que vivemos, que é a sensação de estarmos a investir e a formarmos como verdadeiros agentes de saúde pública. Porque ao ter conhecimento sobre isto, eu consigo, de certa forma, em vez de utilizar uma estratégia de coping para lidar com o medo mais impulsivamente e de repente gasto o pouco ordenado de layoff que tenho em consumo de álcool ou com outro tipo de adições, eu consigo escolher e então faço uma escolha consciente e mais saudável para mim e para quem me rodeia. E na verdade esta questão da saúde mental, quando falamos agora neste ponto da comunidade e das pessoas, de haver um enorme número de casos, e as pessoas ficam com medo de serem infectados, e este medo de serem infectados faz com que tenham uma série de comportamentos face aos outros e face ao contexto, retrai muitas vezes as pessoas e leva pessoas que já estão, neste caso, já estamos há cerca de 7, 8 meses, em estados de stress e ansiedade muito grandes. E começa-se agora a ver situações de pessoas a colapsar literalmente. Pois. Eu hoje na rua vi uma série de pessoas a falarem sozinhas. E de repente viver numa sociedade ou numa comunidade onde as pessoas já estão ou agressivas, porque são pessoas que quando se sentem medo ficam mais agressivas e violentas. Ou a falar sozinhas porque de repente não têm com quem falar e até se sentem no meio de tudo eu sou um sortudo, eu não devia, ou sortuda, eu não devia ter medo. E então esta culpa perante os seus próprios medos faz com que se isolem e não falam. E tudo isto acaba por ser aqui corrosivo para uma sociedade. De repente eu só quero ir ao supermercado e tenho duas ameaças violentas de alguém que gritou, o outro que ameaça que quer bater. No supermercado, a senhora do supermercado está tão ansiosa e nervosa que não consegue passar e eu depois perco o cartão multibanco, etc. E isto cria aqui muito mal-estar e acaba por ser aqui um ciclo vicioso em termos de saúde e bem-estar que se pretende manter numa comunidade. Por isso é que é tão importante, para mim, na minha visão, e agora com o ponto de vista que também trazes, aqui conseguirmos ser capazes de cuidar de nós e também das pessoas que nos rodeiam, para termos ambientes mais harmoniosos e com melhores relações e até percebermos que é o medo que está a disputar tudo isto, às vezes demora. Não sei se também sente-se, se as pessoas têm alguma dificuldade em reconhecer que é medo. Como se ter medo fosse assim um bocadinho de eu não sou mariquinhas, não tenho medo de nada, está tudo bem. Eu posso dizer que na minha consulta é raro falarmos sobre o medo, não é? O que as pessoas dizem é: eu estou muito ansiosa, não durmo, tenho muito stress no trabalho, mas a palavra medo é realmente um tabu. As pessoas não, não sei se é tipo mostrar a parte fraca, mas realmente é uma coisa que não se fala. Eu não falo na minha consulta sobre o medo, não é? As pessoas falam sobre a ansiedade, insónias,
E claro que o que está por trás, porque é que nós andamos mais ansiosos? Porque nós temos medo do que vai acontecer a nós, à nossa família, ao nosso emprego, não é? E é o medo. Porque é que andamos mais ansiosos? Porque a verdade é que estamos todos com muito medo do que aí vem, não é? Uhum. E realmente temos que aprender a lidar com esse medo, porque era como eu dizia no início, o medo enfraquece o nosso sistema imunitário, isto fisiologicamente falando, não estou a falar de forma holística, né? Não, está comprovado, os nossos marcadores imunitários baixam quando estamos perante situações dessas. E por isso é muito importante nós. No outro dia, uma amiga minha dizia que é muito importante nós abraçarmos os nossos medos, ou seja, nós temos que realmente ter consciência deles, tentar entendê-los e então trabalhar em cima deles. Porque ignorar, fingir que não temos medo de nada, não é bom, porque o nosso corpo, nós podemos mentir aos outros, mas o nosso corpo responde a estímulos bioquímicos, não há mentira que nos valha, não é? E é importante. Eu também, por acaso, hoje, agora mesmo no final das consultas, eu estava a preparar o próximo tema da minha próxima live, vai ser o sono. Eu estava assim a ler uns artigos, tenho aqui uns artigos guardados e achei um muito interessante que eu pensei, eu tenho que falar sobre isso hoje à noite, que eu não sabia, fiquei a saber que nós temos várias fases do sono, não é? Tu sabes disso melhor do que eu estou agora a estudar muito sobre isso, mas que o sono REM, que é o sono onde nós sonhamos mais, é importantíssimo para o nosso medo, para lidarmos com os medos. E eu não sabia disso e achei fantástico, achei que se nós sonhamos pouco, ou seja, se temos uma má qualidade desta fase do sono, sono em que sonhamos, temos menor controle sobre os nossos medos. Eu achei isso interessantíssimo. Eventualmente, e agora não sei, esse estudo eu não li, por isso não sei, vou colocar uma hipótese em cima da mesa para refletirmos, mas eventualmente até pode ser esse período do sono que nos ajuda a assimilar as experiências e, no fundo, a cimentar as certezas que nós já temos na nossa percepção sobre o mundo e sobre os outros. E sem esse sono, de facto, o sono é muito importante para muitas coisas e agora partilhas este conhecimento que tens sobre o medo e o sono e mais uma vez se vem mostrar que de facto se dormimos mal até mais medos temos. E curiosamente as pessoas que são mais ansiosas e que têm mais medo, e quando eu falo aqui de medo podemos até levar ao ponto máximo do medo, que são as fobias. Não sei se também se tens alguma experiência com pessoas que têm fobia, mas pronto, a fobia Com fobias não, nunca atendi ninguém com fobias. Eu creio que neste momento nós estamos aqui num período de janela, em situações de crise como a de pandemia, o que nós sabemos é que nos primeiros 3 meses as pessoas têm muitas reações de stress e aí vemos esta curva, se falamos em cortisol, a subir imenso. Os segundos, normalmente, muitas pessoas que têm acesso à informação nestes primeiros 3 meses conseguem estabilizar por si próprias, alterando os hábitos e o estilo de vida que têm. Não tendo acesso à informação, a probabilidade destas curvas continuarem nos segundos 3 meses, ou seja, já aos 6 meses, começarem a desenvolver alguns quadros patológicos é grande. E neste momento nós estamos aqui a chegar estamos entre os 6 e entre os 8 e o 1 ano. Então, neste momento é possível que pessoas que já estão e que ficaram aterrorizadas com o medo numa primeira fase, comecem a desenvolver quadros de mais fobias. Por isso, a probabilidade de começares a receber estes casos, e eu também aumentar, começa agora a ser este o período, e pronto. E a fobia é de facto o expoente máximo do medo, e aí a intervenção é muito mais longa, porque já não é um medo reativo, onde já está implementado, onde o sistema, a pessoa já não consegue diferenciar o que é o quê. E muitas vezes em quadros de fobia já são os conhecidos ataques de ansiedade, os ataques de pânico, já há o medo. Às vezes há pessoas que relatam, eu tenho medo do ar, e neste caso, porque o vírus não se vê, é muito este medo que foi despolutado pela questão da saúde. Outras vezes é o medo despolutado pela sensação de morrer, eu posso morrer, as pessoas são muito aqui confrontadas com a vida ou com a morte, e pronto, e aí começa-se a entrar, pode-se entrar num quadro de fobia, que é o tipo de medo que precisa de ser tratado e que já está desajustado e que a intervenção é mais longa. Por isso, neste momento, a probabilidade de receber mais fobias aumenta bastante a partir de agora, e em consultório também. As ansiedades,
generalizadas, as fobias, por isso quanto mais cedo as pessoas se aperceberem do que é que têm em termos de medos, o que é que representa o medo? É ficar sem emprego? É o facto de poder ficar sozinho porque as pessoas socialmente estão mais fechadas em casa e para mim isso é aterrorizador. Ou é, por exemplo, o facto de poder deixar de ter uma segurança em termos profissionais. E tudo isto ativa da mesma forma o nosso sistema nervoso. E se tu estás a falar em termos de sono, tudo isto vai tendencialmente piorar a qualidade do sono REM, ainda aí por essa linha. E é de facto importante conseguirmos ver, analisar o que é que representa para nós uma ameaça ou não, porque todos nós temos ameaças, sentimos-nos ameaçados por coisas diferentes, porque há dimensões muito diferentes que temos e que vivemos. Pois, não, o que eu noto é realmente muita gente a procurar nova porque sente que está esgotada e muita gente fala disso, dizer assim, eu depois da quarentena não recuperei, eu entrei assim num colapso. Não falam, ou também falam de um colapso emocional, mas falam de um colapso físico, porque é isso, a saúde física acompanha a saúde emocional e mental, não é? Não tem como, é uma subcarga, estes níveis de stress e de ansiedade que este medo provoca, uma pessoa começa a somatizar, o sistema imunitário deprime, os nossos pontos fracos fraquejam de vez, não é? E eu tenho imensa gente nova, clientes novos que chegaram e que me relatam isso, dizer assim, eu esgotei, eu entrei, eu colapsei. Falam mais fisicamente, porque também me estão a procurar a mim, não é? Mas falam muito, o meu corpo colapsou, eu estou no meu limite, tenho que fazer alguma coisa por mim e geralmente eu começo aí a trabalhar o sono, a mudar rotinas, a fazer modulação, tentar baixar o cortisol e outros neurotransmissores, começo a tentar por aí porque há pessoas que não dormem há meses. E não dá. O sono, Não dá. Tanto que o motivo de eu ir para a semana falar sobre o sono no meu Instagram foi esse, porque de repente o que eu mais faço é trabalhar o sono das pessoas. Porque realmente as pessoas chegaram a um limite e de repente, agora com a perspectiva de voltar tudo outra vez, já não se sentem com forças e pronto, e vão abaixo. E isso eu noto muito. Mas é interessante que as pessoas a mim procuram e falam de uma ruptura física, não é? Se calhar vão e falam de uma ruptura emocional e que eu com fobias nunca atendi ninguém, mas ataques de pânico têm sido pessoas que dizem, eu agora tenho um ataque de pânico por semana e às vezes estou em casa a ver televisão e começo a ter um ataque de pânico. Isso tem sido super frequente e eu acho que é esse, as pessoas não se cuidaram, não é? Não trataram dessa parte durante o primeiro estado de emergência, não é? Que agora acabamos de entrar no segundo. E eu acho que é a gota d'água. As pessoas já não se sentem capazes de enfrentar outra. É porque há aqui algumas dimensões que a nível psicológico têm muito impacto. A primeira é porque muitas pessoas não conseguem entender o impacto de uma pandemia ou da representação de uma pandemia nas diferentes dimensões da sua vida. As pessoas acham, pronto, ok, não perdi o meu trabalho, mas estou a trabalhar em casa, sou uma pessoa com muita sorte. Mas de repente esqueceram-se de contemplar que o facto de estarem a trabalhar em casa lhes tira, eventualmente, aquele café que tomavam com os colegas, por isso logo aí a vida social no emprego mudou. Depois, de repente, o estarem a trabalhar em casa também não têm tantas pessoas para satisfazer as suas dúvidas. E, de repente, trabalhar em casa, também a ida à cantina ou ao bar beber um café se transforma em ir à cozinha ver a louça por lavar que veio da família. E tudo isto são coisas que parecem muito pequeninas, mas se nós começarmos a ver em todas as dimensões as diferenças que existem, isto exige um reajuste de modo de funcionamento e de comportamento muito grande. E as pessoas têm imensa dificuldade, especialmente as pessoas que não fizeram processos de terapia ou desenvolvimento pessoal, em conseguirem identificar as novas necessidades que surgem e conseguirem rumar para as satisfazer.
E aí vêm as emoções difíceis. E como somos uma sociedade que, infelizmente, não está muito habituada a falar nesta coisa das emoções, as pessoas ficam muito assustadas. Porque eu não me reconheço, eu não era assim, o que é que se passa comigo? Eu até estou sortuda porque estou em casa, eu até estou em layoff, Uhum. isto é tudo bem. Agora os miúdos estão na escola, porque é que eu estou tão cansado? Porque eles até estão, ou estão cansada, porque eles até estão na escola. E só este questionamento é suficiente para tirar o sono a algumas pessoas. Claro. E é muito interessante porque as pessoas, não tendo este conhecimento, rapidamente entram aqui em desgastes, claro que são físicos, e não percebem. E às vezes, quando chegam à minha Uhum. consultória, o que me dizem é: isso que é percebo, sei, está tudo bem, sei lá, não perdi o meu trabalho. Isto para os que não perderam os seus trabalhos. Uhum. Eu sou uma grande sortuda, eu não perdi o meu trabalho. Ok, mas o que é que representa para si trabalhar sozinho? É, Claro. se entrarmos por aí, tem que estar. O meu marido também está em casa, a minha companheira também. A nossa relação não tem estado fácil porque temos muito tempo dentro de casa. Não estou nada criativo ou criativa porque de facto não tenho outros estímulos exteriores. E isto gera uns quadros de ansiedade muito grandes e, acima de tudo, um dos maiores medos que surge, que é: eu não sei se sou capaz de lidar com isto. E Pois. só esta incerteza, eu não sei se sou capaz de lidar com isto, traz-nos, faz-nos acreditar que de facto não somos suficientemente bons, podemos ser abandonados, rejeitados, estamos sozinhos, e isto é um tipo de medo que, não seja o mais óbvio, acontece muito nestes períodos e que depois leva a desgastes. E ainda bem que as pessoas que chegam a ti já vão a precisar: por favor, eu preciso descansar, e Uhum. independentemente da porta de entrada, um pedido de ajuda é um pedido de ajuda, por isso se entram Uhum. por aí, a tua abordagem já vai muito: olha, mas se calhar vamos lá ver o que é que se passou. Se entram por aqui, a nível de saúde mental também, ok, vamos então encaminhar e conseguir, de certa forma, estabilizar. No caso das Uhum. consultas, das minhas consultas de psicologia, é muito tentar contextualizar onde é que as pessoas estão. Hoje tive uma consulta que a minha paciente dizia: é que eu tomei esta decisão, era uma decisão que exigia, era uma decisão que exigia, não sei se já voltamos, creio que caiu. Sim, sim. Era uma decisão que exigia muita coragem. Ela conseguiu ir contra tudo e contra todos, conseguiu perceber que aquela decisão era extremamente importante na sua vida, mesmo perante a conjuntura, etc. Mas sentia-se tremendamente sozinha e em nenhum momento se sentiu apoiada na sua decisão. E ela dizia: eu posso ficar sozinha, as pessoas vão deixar de gostar de mim. E isto, no momento em que lá fora não podemos sair, já estamos isolados em casa, ou com menos contactos sociais, isto é aterrorizador, porque nós somos humanos e temos necessidades humanas de socialização, de sentir que pertencemos, que somos importantes para o grupo, e quando estas necessidades não são Uhum. satisfeitas, entramos em desfalque físico. E depois, ou vamos ter com uma Inês Ruivo, ou vamos ter com uma Maria Palha, ou vamos ter com o médico de família. E pronto, para mim a mensagem mais importante é de facto as pessoas procurarem ajuda, e quanto mais cedo o fizerem, melhor, porque a intervenção é mais breve e mais empoderadas ficam sobre si Uhum. próprias, podendo cuidar de si e dos outros. Não sei se também tens esta... Era o que eu te dizia há pouco, o dar ferramentas, eu responsabilizo muitas pessoas. Tanto que eu digo: se está à espera que eu lhe resolva o problema, veio ao lugar errado, eu não lhe vou dar nenhuma pílula mágica. Eu responsabilizo muitas pessoas e essa responsabilidade é muito importante. E acho que é a chave do sucesso, porque a pessoa tem que assumir o controle sobre a sua vida, a sua saúde, o seu tratamento, o que for. E por isso é isso que tu disseste. É tão importante as pessoas saberem quando é que precisam de ajuda, quando já não são capazes de, quando já ultrapassou as capacidades próprias, não é? E quanto mais cedo o fizerem, mais ferramentas vão ter para lidar com as adversidades. E eu noto isso, eu noto mais uma vez nos testes genéticos, é uma ferramenta incrível, porque muitas vezes nem estamos a falar de coisas que as pessoas já. Porque muitos dos genes, a pessoa diz: não, isso eu não me identifico com isso, porque até hoje o gene não se manifestou, é um gene que está silenciado. Nós falamos sempre de risco aumentado, olha, é capaz de ter um risco aumentado para comportamentos aditivos porque tem processa a dopamina muito pouco, então a dopamina, que é
neurotransmissor do prazer e da sensação de recompensa, as pessoas estão sempre à procura de mais, porque sabes tudo a pouco, a insatisfação. E até pode não se manifestar, mas elas ficam a conhecer-se. E então, à primeira manifestação, elas pensam: espera lá, isto pode ser, então a ferramenta que eu tenho para isso é esta. Então, quanto mais cedo agirmos, mais não deixamos chegar a este limite que muita gente que me procura está, que é esgotaram e agora é muito difícil erguer, não é? E recomeçar e tratar essas pessoas porque chegaram ao limite, pronto, agora chegaram a um desgaste, vamos ter que voltar tudo ao início, não é? E se começássemos antes, se calhar era mais fácil. Eu decidi muito o tema, começar a dar aqui o pontapé de saída da Be Human convida ser o medo. Pronto, por todas estas razões já vivemos num ambiente de medo e depois há aqui várias teorias. Há a teoria da conspiração do medo, não podemos viver em medo. Depois há a teoria dos esperançosos. Não, temos que continuar a viver e não podemos ser tão negativos e ter medo é mau, etc. Acima de tudo, para mim o que é importante é muitas vezes é trazer à consciência de que de facto há aqui uma série de dimensões que a pandemia toca. O facto de estarmos a entrar numa segunda vaga traz uma série de representações e coisas, medos reais e imaginários. As crianças na escola, o medo real, o facto de apanhar, de ser infectado pelo vírus é real. Então, conseguirmos identificar estes medos, os reais, e perceber quais é que são as coisas que para nós representam medo é também fundamental. Porque uma das perguntas que eu costumo fazer agora às pessoas é: ok, e perante isto, perante o que está a viver neste momento, qual é o seu maior medo? E esta é muitas vezes a pergunta do Euro Milhões, porque as pessoas, então se calhar eu estou com medo. Eu não tinha noção que eu tinha medo. Então eu estava aqui a tentar, um exemplo muito simples, eu abandonei esta relação, eu saí desta relação porque estava com medo de ser rejeitado, ou seja, eu rejeitei para não ser rejeitado. E isto, adequado aqui ao contexto da pandemia, pode nos ajudar a contextualizar e a perceber, porque de facto, quando temos medos que nós não reconhecíamos que eram medos, leva-nos a agir de modo, pode-nos levar a agir, a tomar decisões e a fazer escolhas que não são ajustadas às nossas próprias necessidades. E isto é importante que haja o descortinar para nos conseguirmos proteger e também irmos sobrevivendo ao momento que vivemos. Por isso, meninos e meninas, senhores e senhoras, se têm medo, vamos a isto. Se não têm medo, mas existe aqui algumas coisas que o corpo já está a sinalizar, seja através da nutrição funcional, da nutrigenética, que neste caso eu acredito imenso e acho que é uma integração fantástica, porque saúde mental é exercício, é a mente e é alimentação, é nutrição, identificar onde é que nós estamos e conseguirmos ir lidando e nutrir-nos nas diferentes dimensões. É muito este o mote. Não sei se queres terminar com o teu mote, mais relacionado com o Não, medo. depois do teu mote eu até fico sem graça, eu não tenho mote, não, estou a brincar. Não, mas é isso. Acho incrível que estejas a fazer esta série de lives em que convidas várias vertentes, várias pessoas com trabalhos completamente diferentes, porque acho que estamos na altura certa para aprender isso, aprender o que há, em que é que nós nos podemos apoiar para pedir ajuda. Muitas vezes as pessoas nem sabem que existem essas ferramentas, por exemplo, a nutrigenética. Acredito que a grande maioria das pessoas não saiba que existe e que são, quanto mais a informação é poder, não é? A informação certa, não é? Porque também em termos de pandemia nós ficamos tanto tempo a ver coisas que não interessam a ninguém. Mas informação boa é poder e realmente dar-nos ferramentas para superar isso. E então agradeço-te, é uma honra, ainda por cima ser a primeira convidada, fiquei super feliz. É um tema que eu adoro falar, como sabes. Apesar de ser nutricionista, as pessoas acham muito estranho que eu trabalho tanto com esta área, mas é uma área que eu adoro. E pronto, a palavra final é essa, é as pessoas saberem
com o que é que podem contar e agir rápido, procurar ajuda e adquirir as ferramentas próprias específicas para cada caso. Pronto. Se têm medo, se não têm medo, a pergunta será: que medos é que eu posso ter? Qual é o meu maior medo neste momento, em termos assim de mote de reflexão, de trabalho de casa? Qual é o meu maior medo neste momento? Isto pode dar-nos aqui, pode dar pistas que nos abrem diferentes gavetas. Um, Perante esse medo, vamos olhar para ele com algum carinho. Não há medos bons e maus, há medos. E isto é importante também deixarmos estes julgamentos e percebermos que existe, pelo menos, a nutrigenética e a saúde mental conseguem dar resposta e trazer aqui algum bem-estar e conforto no mundo dos medos, porque eles são nossos amigos, podemos ser amigos, abraçar os nossos medos, em vez de os ignorarmos. Isto não é clichê, é mesmo verdade. E pronto, obrigada Inês Obrigada. por este bocadinho. Não se esqueçam, para a semana a Inês vai fazer o live sobre o sono, por isso malta O que anda a sono, dormir é? mal. A malta que anda a dormir mal, sigam o Instagram da Inês. Há uma série de dicas em termos de alimentares e nutritivos. É importante nutrir-nos o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções. E nós cá estaremos para a semana. Fiquem atentos com os próximos convidados, porque vamos fazer. Acho que. Ok, já voltei. Foi baixo, mas Não. voltamos. Ok. Pronto, Maria, um Pronto, beijinho vamos nos grande. despedir. Obrigada por este Obrigada. bocadinho. Um beijinho. Tá, tchau, tchau, beijinhos. Ok, esta foi a nossa primeira noite, o nosso primeiro serão. Já sabem, sugestões, convidados que gostassem de ouvir e de temas que acham que pode ser interessante trazermos para aqui para refletirmos em conjunto. São bem-vindos. Vamos nos encontrar uma vez por semana com diferentes abordagens, com diferentes questões. E não se esqueçam, os medos podem ser aqui um bocadinho, neste momento, a nossa chave mais aliada às nossas próprias necessidades. Uma boa noite para todos e até breve.